Santos deveria esquecer o nome do Luiz Castro. Porque a partir do momento... Quando você diz aí que o Luiz Castro não está esperando o dia 15, o Luiz Castro está esperando o término do Campeonato Brasileiro, tá claro isso. A partir do momento que ele quer abrir outras possibilidades, é um treinador que desrespeita o Santos Futebol Clube. Então, se ele já tem essa atitude agora, Giovanni Afonso, imagina o que pode acontecer durante a relação, né? Aquilo que começa mal, normalmente termina mal. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Luiz Castro fosse convidado hoje para o Palmeiras, ele falaria com toda certeza que em 48 horas iria responder, e não em 20 dias. Se o Luiz Castro fosse convidado hoje pelo Flamengo, ele daria a resposta em no máximo 48 horas, e não em 20 dias. Então, ele desrespeita o Santos Futebol Clube. E para mim, pode ser o Guardiola, pode ser o Klopp, pode ser o Luiz Castro, independente de quem estiver do outro lado. A partir do momento que não existe respeito com a instituição Santos Futebol Clube, que é uma das maiores do mundo, para mim tem que ser carta fora do baralho. Então, é claro que o Luiz Castro pode chegar lá no dia 14, no dia 15, no dia 13 e falar sim para o Santos. Eu acho que a postura tem que ser do Santos a partir de agora. Existem outras árvores no mundo, não existe uma árvore só. Tem muitas árvores no mundo, tem muitos bosques no mundo, e o Luiz Castro é apenas uma árvore no meio de muitas. Então, e com todo respeito ao Luiz Castro, é um treinador experiente, é um bom treinador, eu gosto. Para mim é o melhor nome que foi cogitado no Santos, mas também não... Tem 3 títulos na carreira, sei lá, tem pouquíssimos títulos na carreira. Vamos lá, vamos com calma também com o Luiz Castro. Então, tem outros treinadores, é preciso ser competente para buscar esse novo nome. É aí que tá morando o perigo, né, Giovanni Afonso? Tá faltando... Eu tava vendo ontem algumas brincadeiras no Twitter, Gio. O Twitter tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem um lado bom do famoso X, né? Tem muita gente que aproveita o X de forma errada, na minha opinião, né? Que é a rede social do ódio, não pela plataforma, hein? A plataforma, na minha opinião, é uma das melhores, das mais rápidas que temos, é o X. Porque você tem informação ali de forma muito rápida, tudo é muito dinâmico. Então, o problema não é a plataforma, é como usam a plataforma, da forma que usam, para deixar muito claro isso. Agora, Giovanni Afonso, eu estava vendo ontem uma brincadeira no X, que dizia o seguinte: contratem o José Carlos Pérez, que ele desenrola o treinador rapidinho, viu, Giovanni Afonso? O Pérez não pagava ninguém, mas o que tinha de lábia ao Pérez era uma barbaridade, viu? Esse é fato, né, Marcão? Ali ele era enrolado, né? A famosa gíria enrolado, né? Sabia levar na conversa, mas quando precisava pagar de fato, isso aí ele deixava bastante a desejar. Mas falta velocidade, falta isso, né? Arrojo para fechar as contratações. Eu acho que os nomes, Marcão, que estão sendo discutidos não são nomes ruins. O Santos está sabendo encontrar nomes bons. O problema é que não sabe concretizar as negociações. Quando estava próximo de fechar com o Pedro Caixinha, trocou para o Luiz Castro. Quando estava perto de fechar com o Luiz Castro, ele acabou dando para trás, o Santos não conseguiu fechar a negociação, partiu para outro. Aí quando parte com o Renato Gaúcho, o Renato deixa entender que não gostaria tanto. Então falta alguma coisa, né, Marcão? Falta algum detalhe. A gente sabe que quem está na busca nomes é o Paulo Brax, mas quem toca as negociações junto com o Marcelo Teixeira é o Alexandre Galo, e talvez o ponto da questão esteja aí, né, Marcão? Talvez no poder de convencimento o Santos não está sabendo fazer da melhor forma possível, porque dinheiro tem, Marcão. A verdade é que o Santos tem poderio financeiro, o Santos está oferecendo a Luiz Castro 2 milhões de reais. Pode oferecer para outro treinador pelo menos 1,5 milhão, pelo menos 1 milhão de reais. Então a parte financeira não parece ser um problema. O problema é o poder de convencimento em que o Santos perde oportunidades, e passados 16 dias desde a demissão do Carille, estamos na estaca zero por um novo substituto. Estaca zero. Esse é o patamar do Santos Futebol Clube. Se falou no Renato Gaúcho, Giovanni Afonso, olha... acho que de fato aconteceu a conversa com o Renato ou com o staff dele, pelas informações que nós temos, mas o Renato não se mostrou muito animado a assumir o Santos Futebol Clube. Então já chegou na Vila Belmiro essa informação, viu? Pessoas próximas ao Renato Gaúcho já teriam dito a pessoas ligadas à diretoria que o Renato não está muito empolgado em dirigir o Santos Futebol Clube. Então é um nome que ganhou força
na segunda-feira, não foi isso? Segunda-feira nós tivemos o nome do Renato Gaúcho ganhando força, mas na terça-feira aqui nós já trouxemos a informação que o Renato dificilmente será o treinador do Santos Futebol Clube. Aliás, o VP do Grêmio deu uma declaração nos últimos dias, Giovanni Afonso, falando que pode contar com o Renato Gaúcho ainda para o campeonato estadual, né? O Renato pode acabar ficando no Grêmio para o campeonato gaúcho. Apesar que não tem muito clima por lá, a situação do Renato não é legal, ele comprou briga ali com a imprensa, não tá um clima favorável para o Renato Gaúcho, mas me parece que o destino dele não será o Santos, viu, Giovanni Afonso? É isso, Marcão, o destino dele não será o Santos, se será o Grêmio, se será outro clube, eu não sei, mas a tendência é que ele não venha para o Santos Futebol Clube, ele não demonstrou aquele otimismo, isso é o que pessoas próximas ao Renato passaram para pessoas da diretoria. As negociações ainda estão rolando, Marcão. O Santos ainda não desistiu do Renato Gaúcho. Mas por conta dessa postura, o Santos deve virar a página, seguir o barco e não contar com o treinador do Grêmio. E falando sobre o Grêmio, Marcão, pode sim que ele fique por lá, Marcão. Apesar do clima ruim com a imprensa, apesar do clima ruim com os torcedores, muito torcedor está irritado com o Renato Gaúcho, não aguenta mais. Afinal, o Renato está na sua quarta passagem pelo Grêmio, num período recente. Ele ficou de 2017 a 2020, depois voltou em 22 e está desde então. Então existe um desgaste com parte da torcida, mas apesar desse clima ruim, pode ser que ele fique pelo menos para o campeonato estadual. Então, para o Santos, Marcão, é carta fora do baralho. O Renato Gaúcho não deve vir e ser treinador do Peixe. Renato Portaluppi deve permanecer no Sul ou, claro, talvez descansar. O Renato que adora férias longas, né? Jogar aquele futevôlei, voltar para o Rio de Janeiro, ter tempo para pensar. Portanto, o Renato não deve ser a escolha do Santos Futebol Clube para 2025. O treinador não se mostrou muito animado nas primeiras conversas com o staff santista. Bom, meu caro Giovanni Afonso, se não temos treinador, o nosso departamento de futebol, esse tá recheado, esse tá reforçado, o Santos Futebol Clube montando, eu diria que não é uma seleção, Giovanni Afonso, em termos de nomes, mas eu vou falar uma coisa pra você, viu, Giovanni Afonso? O que tá cheio o nosso departamento de futebol, por falta de ideias. Não será por falta de ideias e por falta de opiniões que o Santos não vai evoluir, Giovanni Afonso. É muita gente lá dentro. E chegou mais um, Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. Chegou mais um. Guilherme Souza foi anunciado oficialmente como novo gerente de futebol do Santos Futebol Clube. O ex-profissional do Curitiba chega para fazer esse meio-campo do CT Repelé, diretoria no departamento de futebol profissional. Antes de tudo, Marcão, vamos relembrar um pouquinho do currículo do Guilherme Souza. Ele que começou a sua trajetória no futebol no Monte Verde Academy, uma faculdade lá nos Estados Unidos, como coordenador de operações de futebol. Depois, em 2014, foi para a CBF trabalhar com as categorias de base. Foi para o COB em 2015 ser gestor de esportes. Voltou em 2017 para a CBF para ser supervisor das categorias de base. De 2018 a 2022 foi gerente administrativo da base do Atlético Mineiro. Em 22/23 foi gerente de base também do Curitiba e desde setembro do ano passado era gerente de futebol profissional do mesmo Coxa, cargo que ele exerceu até o final desta temporada, Marcão. Portanto, tá aí mais um gerente, mais um profissional dentro desse departamento de futebol do Santos que está se tornando um time de futsal, Marcão.